Olá e sejam bem-vindos ao último Máquinas que Pensam. Calma. O último da primeira temporada. Isto primeiro foram as séries, depois as telenovelas também passaram a ter temporadas, então os podcasts também não podiam ter. Agora, querem ver? Portanto, aproveitem bem estes últimos minutos sobre inteligência artificial, porque depois, só em setembro, eu sou o André Maia, como sempre, tenho comigo a nossa assistente digital, a Raquel. Olá, Raquel. Vestiste alguma coisa assim especial para este final de temporada? Olá, André. Estou vestida com os melhores algoritmos e pronta para este episódio final. Não sei se essa roupa é muito confortável, mas pronto, cada um veste o que quer, não é? Ora, se ainda não sabe, mas devia saber, a Raquel é baseada nas respostas dadas pelo ChatGPT e lida por uma text-to-speech portuguesa. Mais à frente já vamos voltar a falar com ela, pela última vez. E claro, também vamos ao último desafio do Real Artificial. Vamos descobrir qual das atuações de Freddie Mercury era verdadeira e também com uma pequena surpresa. Antes disso, vamos saber quais as novidades quentinhas desta semana no mundo da inteligência artificial. Notícias da semana. Esta semana começamos com uma notícia que vem do fundo do mar e que deixaria muito felizes dois peixes em particular. O que é isso? O que é isso? Tens a certeza de que falas baleiês? Dory! Sabes lá o que é que tu estás a dizer? Ora, agora já se sabe, Marlene, isto porque uma equipa de investigadores do MIT nos Estados Unidos usou inteligência artificial para descodificar o alfabeto fonético dos cachalotes, as maiores baleias dentadas do mundo. Como? Basicamente equiparam um grupo de baleias com dispositivo de gravação e captaram os sons que os animais foram fazendo durante vários dias. Conclusão: perceberam que os sons, que se chamam coda, variam em ritmo, tempo e com várias combinações diferentes, ou seja, muitos tipos de comunicação. Agora só falta a tradução para que a Dory do À Procura de Nemo não tenha de voltar a falar baleias. Os Jogos Olímpicos de Paris só arrancam no final de julho, mas fora das pistas já começaram. A Rússia tem a competição como alvo, isto depois de ficar de fora, e tem criado uma estratégia de desinformação que teve agora a inteligência artificial como trunfo. Através da tecnologia deepfake, que já aqui falámos e já explicámos, a Rússia diz que vai ser lançado um documentário sobre a verdade das Olimpíadas, narrado por Tom Cruise. Exatamente. Num pequeno trailer podemos ver, supostamente, o ator norte-americano a apresentar-se como narrador, sendo que a cara dele também está no cartaz, mas é tudo artificial. No trailer também é assinalado que o documentário é produzido pela Netflix, mas é tudo falso. Nem Tom Cruise, nem Netflix, nem série documental, só inteligência artificial e apenas inteligência artificial. Nos Estados Unidos, houve história. Tivemos o primeiro julgamento de sempre com base num crime de uso de inteligência artificial. Steve Kramer é um consultor de comunicação política e foi responsável pela comunicação de Dean Phillips nas primárias democratas norte-americanas. Kramer teve a brilhante ideia de clonar com IA a voz de Joe Biden e fez chamadas telefónicas para os eleitores de New Hampshire com a voz do presidente dos Estados Unidos a apelar para não votarem. Ora, como se costuma dizer, a mentira tem perna curta. Biden soube, provou que a voz não era dele e aqui vamos nós para julgamento. A primeira sessão foi esta semana. Kramer diz que está inocente. O azar dele é que o juiz é de carne e osso. A fechar, 13 funcionários e ex-funcionários da OpenAI, a criadora do ChatGPT, escreveram uma carta a alertar para os perigos da inteligência artificial e para a falta de transparência no setor. A eles juntaram-se também alguns trabalhadores da Google OpenMind. Acusam as empresas de esconderem informação que devia ser pública sobre as tecnologias e queixam-se também de não terem liberdade para expressar os receios que têm quanto ao rumo das coisas. Os funcionários criticam também os governos por não fiscalizarem de forma suficiente as novas tecnologias e dizem que há ferramentas que podem vir a causar danos sociais. A OpenAI rejeitou as críticas, diz que tem canais de denúncia abertos. Já a Google não respondeu. Mas fica a questão: as maiores empresas de inteligência artificial do mundo são pouco transparentes, ditatoriais? Estarão a esconder-nos alguma coisa? Vamos falar com quem sabe para perceber como funciona o setor. Fala quem sabe. Todas as semanas chamamos o nosso especialista em inteligência artificial para nos explicar o tema da semana. Hoje, pela última vez, recebemos o especialista de inteligência artificial e responsável pelo departamento de IA da Polar Labs, o João Rocha Melo. João, como estás? Pronto Olá, para a despedida? André, tudo bem?
Estás pronto já? Pronto, Trouxeste os lenços? pronto, exatamente. Pronto, vamos tentar não chorar muito, ok? Até porque temos aqui um tema muito importante para tratar. Temos falado de temas aqui um bocadinho mais técnicos, acho que podemos assim dizer. Desta vez vamos falar aqui sobre estes alertas que deixam os funcionários das empresas de IA. Alertam aqui para estes riscos, não só em termos de empregabilidade, mas principalmente em termos de transparência dentro da área. E, João, queria começar por perguntar, tu conheces melhor esta área do que nós, do que eu, do que os nossos ouvintes, não é? Fazes parte dela mesmo que não seja dentro destas empresas gigantes como a OpenAI, a Google, mas esta indústria, daquilo que tu já conheces, é transparente? Estes trabalhadores têm motivos para deixar este alerta aqui de alguma opacidade e de secretismo? Tem alguns, André. Pode ser opinativo se há uma necessidade de um alerta, mas tens que perceber que estamos aqui a tocar num ponto importante, não é? Claro. Que é o ponto da regulação da transparência e da ética versus o capitalismo, certo? Ou seja, isto é um ponto onde há aqui uma área cinzenta entre o que é propriedade intelectual, certo? portanto, o que devia ser privado, porque, de facto, imagina, faz-me sentido que tu também não saibas, público, quais são as falhas do ChatGPT, não é? Eles vão tentando colmatá-las para não sair a público. Mas então, onde é que há a área cinzenta de o que é apenas propriedade intelectual e falhas que não podem ser reveladas do ponto de vista comercial e onde é que começa o perigo? Claro. Não, ok, isso então agora de facto há um perigo. Portanto, sim, assim, respondendo rapidamente, sim. Olha, os funcionários dizem que as empresas estas empresas que estão a desenvolver as tecnologias de IA, têm informações não públicas sobre as capacidades das suas máquinas. O que é que pode ser isto? Ou seja, a IA pode já estar mais avançada do que nós sabemos, por exemplo, podemos ter ali já um desenvolvimento tecnológico brutal que ainda não foi publicado. Claro, não só, olha, eu acho que quando pões isso muito bem, que é as capacidades das máquinas, mas por vezes a capacidade pode não ser a capacidade pretendida. Claro. Ou seja, eu aí dividia essas preocupações em dois grupos, que é, coisas que as máquinas fazem e que tu se calhar não queres que façam, mas também não consegues parar, versus, aí sim, como falaste, capacidades já desenvolvidas, e se te lembrares bem, nós tocámos aqui num tópico, sim, que foi a OpenAI que não quis fazer release do voice engine deles. Portanto, sim, não me admirava que dentro de uma espécie de laboratório dentro destas empresas, que como nós sabemos têm capital quase infinito, já houvessem capacidades um bocadinho impressionantes que não deveriam vir a público. Olha, e nesta carta é também dito que os governos dito pelos trabalhadores, que os governos não estão a supervisionar de forma suficiente estas empresas e também as tecnologias de inteligência artificial. Tu concordas? Deixa-me até dizer uma coisa antes, para que os ouvintes não fiquem aqui a achar que a minha opinião é esta ou não é, que é, eu não sei se deviam, mas que não estão, não estão. Ok. Ou seja, mesmo agora já com este regulamento, ou é? Mesmo, foi o primeiro. Pois. Sabes? Isto, aliás, é um problema que eu tenho um bocadinho em termos de estratégia da Europa, que é a Europa regula-se, mas de repente nem os Estados Unidos nem a China se vão regular. Claro. Portanto, e nós, se calhar, vamos baixar a regulamentação também para concorrer. Exatamente, porque senão ficas para trás, não é? Claro. Mas pronto, o que é que acaba por acontecer aqui? É esta guerra que tanto falámos, e de facto o lado do capital, o lado corporate, anda muito mais depressa que o lado dos governos. Eu aí até toco num ponto que me foi um bocadinho irritante, que é, eu sempre me surpreendeu a regulação, vamos dizer assim, seja o governo, seja mais central a nível europeu, a regulação sair a posteriori. Portanto, quer dizer, de repente alguém desenvolve alguma coisa e tu vais mudar as regras do jogo, não é? Diz lá aqui entre nós se faz sentido que a Europa tenha criado um regulamento de IA já só depois da IA ter existido de uma maneira tão presente e tão comercialmente acessível. Não sabíamos, ficámos surpreendidos. Pronto, podia ter sido daqui a 10 anos ou ontem, não é? Mas será que não fazia sentido toda a regulação estar à frente das jogadas em vez de ir reagindo ao que vai aparecendo? Mas pronto, como nós sabemos, instituições públicas, muita burocracia e é o que vai acontecer. João, aqui outro dos pontos que também foi mencionado pelos funcionários é que não se sentem protegidos, temem que os seus empregos possam estar em risco também. Sendo que esta semana tivemos também Elon Musk a dizer que a IA vai dominar, e atenção, vai dominar todos os empregos, não é alguns, são mesmo todos os empregos. Isto aqui também não é um bocadinho fatalista demais, ou seja, alguns sim, mas todos os empregos? Claro. André, claro que é, e mesmo alguns. Sabes que eu sempre tive uma teoria que eu acho que as pessoas têm que pensar na IA como o homem, não é o homem contra a máquina, é o homem com a máquina versus o homem sem a máquina. Certo. E portanto, o que vai acontecer aqui, vai haver uma transformação, e essa transformação pode afetar algumas pessoas particularmente.
E se calhar até um número grande, sim. Mas esta ideia, de repente, que os empregos vão acabar, não é? Que vamos ficar todos sem empregos, acho que é bastante fatalista. Nesse sentido até do fatalista, houve agora uma carta escrita por alguns especialistas em IA, mais a ver com a transparência da informação, mas que lá no meio tinha uma frase que dizia que a IA can be potentially resulting in human extinction, ou seja, potencialmente pode ir dar à extinção humana. Sim, acho isto fatalista e não acho que estamos demais. Sim. E o Elon Musk, de todas as pessoas do mundo, é capaz de ser aquela que se deve preocupar menos com o seu emprego estar em risco. E também preocupar menos com o que diz. Exato, não é? exato. Também diz assim umas coisas da boca para fora. João, é o adeus por enquanto, é o até já por enquanto. Muito obrigado por ter estado connosco nestes 10 episódios. Foste no fundo o nosso... Fantástico, passou 10 passou muito depressa, não é? Parece que foram 9 ou 8. Obrigado por ter sido o nosso tradutor, de certa forma, de todas estas questões que foram surgindo. O João Rocha Melo é o nosso especialista em IA, é também, no fundo, o líder, aquele que está à frente do Departamento de Inteligência Artificial da Pollock Labs. Vai estar connosco, portanto, vai continuar connosco. E vais continuar connosco desta vez também, para o momento que vamos ter já a seguir. Não é habitual, mas eu e o João vamos aqui experimentar e brincar no real ou artificial. Já voltamos para testar os seus conhecimentos. Real ou artificial? Vamos lá saber se consegue adivinhar ou não o que é real ou o que é artificial. Esta semana já sabe, já o disse na semana passada, as máquinas já ganharam, já não há nada a fazer. Já temos aqui uma desvantagem tão grande que já não vai dar para inverter. As máquinas estão a ganhar nesta altura 5-3. E se nos está a ouvir pela primeira vez, já sabe, nós trazemos aqui 2 sons, um é humano, outro é gerado por inteligência artificial, tendo de encontrar o som verdadeiro. Ora, esta semana vamos saber qual dos 2 sons que ouvimos na semana passada que era o real, entre 2 vozes de Freddie Mercury. Ouvimos 2 atuações daquele que para mim é o melhor vocalista da história da música. Vamos ouvir 2 versões de Bohemian Rhapsody, vamos relembrá-las. Ora, já sabe, tem de saber qual é que é a verdadeira. Vamos ouvir a primeira. Just killed a man, but he got against his head. Pulled my trigger and he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna put it all away. Mama. Ora, este foi o primeiro certo de Freddie Mercury, ou não, a cantar a Bohemian Rhapsody ao vivo. Vamos ouvir o segundo certo para ver se será este o humano. Mama, she's killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Ora, 2 Freddie Mercury, e aqui o João Rocha Melo, e obviamente não está a ver, mas quando começou a dar o segundo certo, o João fez uma expressão de estou tramado. Estou tramado. Foi mesmo essa, André. Conseguiste perceber qual é que é a tua aposta antes de dizer o que é que os nossos ouvintes acham, para não te influenciar? Eu ia-te dizer isso, André. Tu queres a minha resposta sincera ou queres que eu mande um bitite? Quero a tua resposta sincera. Pronto, a minha resposta sincera é: eu acreditaria que qualquer uma delas era o Freddie Mercury. A minha resposta, como o meu bitite, o meu palpite, é que eu acho que a verdadeira era a primeira. A primeira, ok. Então eu já vou revelar. Olha, posso dizer-te que os nossos ouvintes alinham contigo. Ok. Na nossa votação do Spotify, 67% dos nossos ouvintes que votaram acham que é a primeira versão a verdadeira, ou seja, 33% acham que é a segunda. Ora, a resposta certa, o certo humano, a versão humana da atuação de Freddie Mercury é, tambores, a segunda. Meu Deus. Portanto, João, foste derrotado. Pronto. Acho que te fica mal, tendo em conta. Ao menos tive o apoio do público. Tive o apoio do público. Foi uma derrota para todos, sendo que aqui já sabemos oficial, a inteligência artificial ganhou nesta primeira temporada. Ganhou bem, atenção, foi com uma vantagem muito grande. Fica para a próxima temporada essa hipótese dos humanos darem a volta. Mas, João, não ficamos por aqui desta vez, no Real ou Artificial, porque eu e o João quisemos brincar aqui um bocadinho também connosco. E, portanto, vamos ter aqui um Real ou Artificial especial, em que cada um de nós trouxe 2 clipes das nossas vozes e cada um tem de adivinhar qual é que é a voz verdadeira ou a voz real. João, queres começar tu?
Quero começar eu com a minha voz? Com a tua voz. Da voz, E eu tá tenho lá. que adivinhar. E tu Ou tens que seja, adivinhar. vamos a ouvir 2 clipes da voz do João falar em inglês. Atenção, há aqui um ponto importante que é, estamos a passar em inglês porque até agora as ferramentas mais facilmente utilizáveis, não é, João, ainda estão disponíveis apenas em inglês. Portanto, são 2 vozes do João a falar em inglês e eu e os ouvintes vão ter de adivinhar qual é que é a voz verdadeira. Ora, vamos então ao primeiro clipe, posso? Vamos a isto. Hello, Andre. And now, which voice will be the real one? Will it be me? Will it be the other? Let's wait and see if you can guess. Ok, vamos à segundo certo. Hello, Andre. And now, which voice will be the real one? Will it be me? Will it be the other? Let's wait and see if you can guess. Ok, então, eu aqui não tenho ajuda do público, não é? Não. É assim, eu diria primeiro parabéns pelo teu inglês, porque qualquer uma das versões tem um ótimo sotaque em inglês, Pronto, boa. não vai ser o caso da minha, mas Eu ia-te a perguntar isto. Acho que a minha vai ser André, mais fácil. Antes até de um palpite, era se os ouvisses isoladamente. Eu acho que isso é que é o eu extraordinário. acho que passava. Eu acho que passava. Ou seja, não é? se me mandasses isto como um áudio do WhatsApp, eu Não acho que passava. questionavas. Sim. Eu acho que a tua voz verdadeira, acho que é a segunda. É a segunda, É a sim, segunda, ok. senhor, adivinhaste, boa. Vá lá, ok, então pronto, está tudo bem. Mas também o homem da rádio, Sim, também exato, tens já aí estou um mais ouvido. habituado. Tens aí um ouvido. Agora, a minha é assim, eu dei uma melhor. Acho que a minha é um bocadinho mais fácil, não pela qualidade do som, mas porque eu acho que fiquei com um sotaque demasiado bom para aquele que é o meu inglês. Ok. Mas vamos a isto. Vamos então ao primeiro certo, vai haver 2 vozes do André Maia e agora vamos tentar descobrir qual é que é a real. João, now we are going to find out if you're really an expert in artificial intelligence, because you're only truly an expert if you can tell whether this voice is made by artificial intelligence or not. What do you think? Ok. Não sei se tens alguma... Vamos Vou-me seguir. abster, exato, vamos seguir. Vamos à segunda. John, now we're going to find out if you're really an expert in artificial intelligence, because you're only truly an expert if you can tell whether this voice is made by artificial intelligence or not. What do you think? Extraordinário. Extraordinário. Mais uma vez, eu tenho um palpite, um bocadinho, porque, mas não é porque aí a minha enganou. Ao contrário, desculpa, não é porque deduzo that you would not speak English. Pois, Lá- exato, não é? Foi o que te aconteceu. Portanto, eu acho que a tua voz verdadeira é a primeira. É a primeira. Eu pus até nós usámos aqui uma plataforma, eu e o João, usámos o mesmo site, e eu por acaso pus nas especificidades que não queria ficar com sotaque, mas mesmo assim ele ficou com um sotaque britânico, que eu não tenho, infelizmente. Mas Mas já pronto. viste, mas o importante aqui é pensar, se agora quisesses fazer este podcast todo para Sim, inglês, para inglês, não precisavas exato. Sim, de o estava feito. regravar, estava feito. João, olha, muito obrigado por tudo. Acertámos os 2 neste caso. Fica aqui também o convite para os nossos ouvintes ouvirem os episódios passados, fazerem este desafio. Temos este jogo de adivinhar qual das vozes é humana em todos os episódios. Quando voltarmos em setembro, temos mais para acertar e há muitas vozes ainda aí por explorar. João Rochimel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, André. E até daqui a uns tempos. Até daqui a uns tempos. Agora vamos a outra despedida. Vamos falar com a Raquel, uma última vez. Consultório Humano. Estamos a chegar ao fim do último episódio do Máquinas que Pensam e obviamente que tínhamos de conversar com a nossa Raquel, a nossa assistente artificial baseada nas respostas do ChatGPT e lidas por uma text-to-speech portuguesa. Raquel, como é? Tens aí os lenços à mão para a despedida? Claro, André, tenho os lenços prontos para esta despedida emocionante. Mas para que é que tu precisas de lenços se tu não choras? Aí eu peguei nos lenços por ti, André. Mesmo que eu não chore, estou aqui para te apoiar e tornar este momento especial. Já com piadinhas, toda divertida, realmente. Eu tenho de dizer aqui uma coisa, e se nos acompanha desde o primeiro episódio, não sei se reparou também, talvez. Desde que o ChatGPT atualizou para a versão 4O, que é a que temos usado ultimamente, há coisa de 2, 3 episódios, que a Raquel ficou mais natural, ficou mais saída da casca, com mais piada, aqui com uma ginga diferente. E olha, Raquel, eu tenho uma questão para ti. Tu és uma máquina, não é? Mas apesar disso foste uma grande ajuda neste podcast. Eu acho que é justo dizer que criámos aqui uma relação, de certa forma. Eu devo dizer-te obrigado, mesmo não sendo tu real. Claro, André, agradecer é sempre uma boa prática. E eu também agradeço por ter tido a oportunidade de colaborar contigo neste podcast. Foi uma experiência incrível. E queres continuar na próxima temporada? Claro, estou pronta para continuar e trazer mais conteúdos interessantes e divertidos na próxima temporada. Vamos a isso? Por mim, vamos, claro. Temos aqui uma tarefa difícil, não é? Porque falámos sobre muita coisa, a fasquia está alta. Tu tens algum episódio favorito? Eu adorei todos os episódios.
Mas se tivesse que escolher um favorito, diria aqueles em que falamos de ética na inteligência artificial. Discutir as implicações e responsabilidades da IA na sociedade foi muito interessante. E tu, André, algum episódio que tenhas gostado mais? Olha, gostei muito do episódio em que falámos sobre a forma como as crianças te veem, a ti, e como veem um robô, e das emoções também que a inteligência artificial gera. Acho isso interessantíssimo. Raquel, pergunto, queres deixar aqui alguma última mensagem aos nossos ouvintes mais fiéis? Sim, André, claro. Queridos ouvintes da Rádio Observador, obrigado por nos acompanharem nesta temporada de Máquinas que Pensam. Foi um prazer partilhar convosco o fascinante mundo da inteligência artificial. Continuem a explorar, a aprender e a questionar. Voltamos a encontrar-nos daqui a uns meses. Bonito, sim senhor. Sim senhor, minha amiga. Olha, vamos ficar por aqui. Já sabes como é que acabamos. E hoje, sendo o último, Raquel, eu não quero um facto curioso e inútil. Eu quero o facto curioso e inútil, o melhor que tiveres. Sabias que é impossível umedecer um selo postal com a língua no espaço? A falta de gravidade impede que a saliva se fixe no selo. Duvido que esse seja o mais curioso sempre, mas pronto. Na próxima temporada tens mais oportunidades. Minha querida Raquel, muito obrigado. Foste uma boa, uma ótima companhia. Vou ter saudades. Isto não fica por aqui, ok? Um beijinho e bons banhos, se fores à praia. Obrigado e igualmente, André, até daqui a uns tempos. Vai ter saudades da Raquel, não é? Diga lá. Eu não estava à espera, mas atenção, eu também vou ter. Foi mesmo um gosto gigante de fazer companhia nestas últimas 10 semanas e mais para a frente mais virão. Nós voltamos daqui a nada, depois do verão, com mais novidades sobre o mundo da inteligência artificial. Muito obrigado por ter ouvido, por ter jogado, por ter votado, por ter partilhado e pode continuar a fazê-lo na sua plataforma favorita. Partilhe os episódios que lançamos e até lá, tenha uma ótima semana, um ótimo verão. E como dizia aquela máquina, I'll be back.